Paz do Senhor a todos. Mais uma vez, Profeta Abel, a farejada de hoje é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais uma seita satânica que Satanás criou. Porque a Igreja Sétimo Dia, Adventista do Sétimo Dia, ela foi criada por uma mulher. Para começo de conversa dentro da Bíblia, mulher não pode ser pastora, mulher não pode criar nada, falando de ministério sacerdotal. Quem criou foi Ellen White, uma mulher nos Estados Unidos da América. Olá, que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Está aparecendo cada coisa, meus queridos, que o que você vai ver agora parece mentira, mas não é. Sai da boca de alguém que se diz um evangélico, de alguém que se diz crente, de alguém que se diz um profeta, que na realidade é um mentiroso, que talvez, no meu entendimento, ele quer se aparecer para querer crescer na internet. Ele chama a Igreja Adventista de ser satânica e diabólica e que os adventistas todos vão para o inferno. Eu sou Matuza Santarém, você está na TV Santarém. Pois é, pessoal, este jovem aí, esse homem aí, mentiroso aí que fala que a Igreja Adventista é uma seita satânica, que diz que a Igreja Adventista foi fundada por Ellen White. Você não sabe nada de Adventista. A Adventista nunca foi fundada por uma mulher e nunca foi fundada por Ellen White. Pesquise primeiro, antes de você falar mentira, antes de você falar besteira, que você nunca foi um profeta. Na realidade, você diz ser um profeta farejador de pecado, então, na realidade, você é um profeta cachorro, ou então um profeta urubu. Porque o que é pecado? Pecado é imundície. E você fica farejando o pecado, ou então você é instrumento do diabo, porque na realidade você é realmente o filho do diabo. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se converter dos seus maus caminhos, você vai para o inferno. Com certeza que vai para o inferno vai ser você. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Você falou aí que a Igreja Adventista é satânica e mostrar na Bíblia. Você nem Bíblia na mão acho que não tinha. E nem citou nenhum versículo da Bíblia. Nenhum versículo da Bíblia. Né? O que significa a palavra adventista? Adventista significa Cristo advim. Um povo que aguarda a volta de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Um povo que prega a segunda vinda de Jesus. Do sétimo dia, para fazer diferença de muitas outras, porque um povo que guarda o sábado, os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento que ordena a observância do santo sábado do Senhor. Então você não sabe nem o que significa adventista. Segundo, você diz que todas as pessoas que estão na igreja adventista vão para o inferno. Primeiro, que você, além de ser mentiroso, você não estuda a Bíblia, você não ora, você não paga o preço, você quer se aparecer, uma pessoa que veio do nada e quer se aparecer, quer crescer na internet, né? Eu já vi teu vídeo aí, você pedindo dinheiro para comprar moto, para comprar carro. Já vi em vídeo teu aí, pedindo para te amaldiçoarem. 22 mil pessoas se amaldiçoarem você, Deus ia dar para você uma moto. Será que isso é mentiroso, moço? Como é que você... A tua cara já diz que você é um mentiroso. A Igreja Sétimo Dia, Adventista do Sétimo Dia, é uma igreja, uma seita satânica. Se você permanecer nela, você vai para o fogo do inferno. Nós, adventistas, nós guardamos o sábado porque está nos 10 mandamentos. O mandamento que foi falado por Deus. A Bíblia, ela tem cerca de mais ou menos 40 autores diferentes. 40 autores diferentes. Desde Gênesis até Apocalipse. Ela foi escrita por homens inspirada por Deus. Toda a Bíblia. Mas a única parte que Deus não confiou a homem nenhum foi os 10 mandamentos. E lá nos 10 mandamentos está o sábado. Na realidade, quando Deus fez o mundo em 6 dias, só tinha 2 pessoas no mundo, aqui no planeta, Adão e Eva. E Deus abençoou o sábado, desde o princípio, para todo mundo. Deus abençoou, santificou, descansou. Não é porque Deus cansa, não, para não servir de exemplo. Porque Jesus foi batizado? Jesus era pecador? Não, mas para servir de exemplo. Então, 2 coisas para servir de exemplo: o batismo
que Jesus se batizou, que não precisava, e também o descanso, que também não precisa descansar, porque Deus trabalha dia e noite, Ele sustenta o universo com o poder da sua palavra, mas aqui no nosso sistema solar, aqui onde tem 7 dias de semana, Ele disse que haveria um dia para nós separar somente para Ele, porque em 6 dias trabalharás para a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Sábado não é meu, sábado é de Deus, daquele que criou os céus, a terra e todo o universo. E quando você lê lá no livro aqui na Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 4, aqui está no Novo Testamento, aí você pode dizer, não, mas está só no Velho Testamento, o sábado é só no Velho Testamento. Nós não cremos só no Velho Testamento, nós cremos em toda a Bíblia. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, diz o seguinte, olha o que diz aqui, eu vou ler para vocês, e tem outras passagens da Bíblia também, que eu vou citar para você aí, ô falso profeta, ô mentiroso, que você não conhece nada sobre o sábado, não conhece nada sobre a Adventista, não conhece nada sobre a fundação da Igreja Adventista do 7º dia. Hebreus capítulo 4, verso 6. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. Eu vou ler mais um versículo aqui, verso 7. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Verso 8. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, olha aí, não entrarão aqueles as quais anteriormente foram anunciadas boas novas. Se você continuar com a tua desobediência, falso profeta, e não se arrepender, você vai para o inferno. Você tem que se arrepender dos seus pecados, das suas mentiras, das suas loucuras, querendo se aparecer na internet, nos vídeos que você faz. Não faça isso. Se consagre ao Senhor, leia mais a Bíblia, leia a palavra de Deus. Quando você lê aqui no livro de Lucas, capítulo 23, no verso 56, Jesus já tinha morrido. Lucas, estou citando aqui apenas o Novo Testamento. Lucas, capítulo 23, e o verso é o 56. Olha aqui o falso profeta, o que diz aqui? Presta atenção, falso profeta aí, farejador do pecado. Você fica farejando imundície. Olha o que diz aqui, ó. Verso 56. Eu vou ler o verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo foi ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Jesus já tinha morrido e elas continuavam guardando o sábado. O apóstolo Paulo também, você vai ver lá, e passou ali muitos sábados ali fazendo tenda, muitas semanas trabalhando com tenda, mas quando era dia de sábado estava ali persuadindo os judeus e gentios na sinagoga, pregando a palavra de Deus. Então no sábado estava descansando. Você vai ver aqui em toda a Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, que o sábado é o dia do Senhor. Então nós não nos guardamos do sábado para ser salvo, não. A Adventista não prega sábado para ser salvo. A Adventista não guarda sábado para ser salvo. Nós não fazemos isso. E mais uma pergunta que eu faço para ti, falso profeta. Por que só o sábado? Você sabe quantos mandamentos tem? São 10. Ah, mas Deus resumiu em 2. Claro que resumiu 2. São 2 tábuas de pedra. Uma, amar a Deus, que é o primeiro ou quarto mandamento. E o quinto ao 6º. O quinto ao 10º, amar o próximo. Então, presta bem atenção. Algumas pessoas dizem, não, mas as leis não é para se guardar, a lei não é mais para se cumprir, porque Jesus cravou na cruz do Calvário a lei. Claro, a lei simbólica, aquela lei que apontava para a cruz, mas não os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos é real, é eterno. Sempre vai existir. Enquanto existir o céu, enquanto existir até esses mandamentos que foi falado pela boca de Deus, sempre vai existir. Até na glória, até no céu. Lá Isaías diz, de um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra lua nova, virá toda a carne perante mim adorar, até na glória. Vamos nesse dia aí estar separado somente para Deus. Porque a igreja
sétimo dia, adventista do sétimo dia. Ela foi criada por uma mulher. Para começo de conversa dentro da Bíblia, mulher não pode ser pastora, mulher não pode criar nada, falando de ministério sacerdotal. Quem criou foi Ellen White, uma mulher nos Estados Unidos da América. Por isso que já começou errado, já começou do diabo. E ela também teve visões, e através dessa visão é que ela criou essa igreja satânica. E lá também tem os livros da Ellen White, Deus não permite. Tudo errado. Igreja satânica não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma seita satânica. Estou desmascarando, denunciando o que Jesus mandou. Eu sou o profeta dos últimos dias que denuncia o pecado de tudo. Não passará ninguém batido, nem religião, nem igreja, nem valentão, nem brabão, nem matador, nada, ninguém. Todos que tiverem pecado vão ser denunciados. É o profeta dos últimos dias que Deus levantou para desmascarar, porque a humanidade achava que estava tudo bem. Mas Jesus falou, quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá a repentina destruição. E é o que está acontecendo. Aleluia, Jesus, porque não creem na palavra do Senhor. E por isso Deus manda denunciar, tudo será desmascarado. Igreja sétimo dia, adventista do sétimo dia, é seita satânica, saia daí de dentro. E você que ainda não entrou nela, não vá. Quem criou foi Ellen White, ela tem visões, tem livro. A Bíblia não permite, mulher não pode ser pastora, mulher não pode abrir igreja, mulher não pode dirigir igreja, mulher não pode fazer nada dessas coisas. A mulher foi criada como idônea companheira do homem. Por isso que Deus tirou da costela, aleluia, Jesus tirou da costela de Adão e fez a mulher. Glória a Deus, aleluia. E por isso Deus manda desmascarar esta religião, a igreja adventista do sétimo dia. Eles só são evangélicos, só são crentes no sábado. Tudo errado. Vão pelo versículo que eles interpretam carnalmente. Não existe crente verdadeiro no sétimo dia. Todos estão iludidos pelo Satanás. Porque ouvem Ellen White. Nós temos que ouvir é Jesus Cristo de Nazaré. Se libertem dessa seita satânica. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Então, meus queridos, falo aqui para esse falso profeta aí, para vocês que estão assistindo no nosso canal, para ele criar vergonha nessa cara mentirosa dele, para ele, quando for falar de qualquer igreja, ou da Assembleia, ou da Batista, ou da Pentecostal, ou de qualquer igreja, ou da Adventista, pesquise primeiro para não ficar falando besteira, para não estar passando vergonha pela internet. Então, a palavra de Deus é a única norma de regra de fé para os adventistas do sétimo dia. Ellen White é uma profetisa da igreja adventista, mas Ellen White não é fundadora da igreja. Eu não vou nem falar que é fundadora. Se quiser, vai pesquisar, viu, falso profeta? Pesquise como foi fundada a igreja adventista, qual foi o ano. Não foi nem em 1944, foi em 1863 que foi fundada a igreja adventista do sétimo dia. E lá começou aquele movimento de desapontamento que não tem nada a ver com Ellen White. Então, falso profeta, você pesquise primeiro, depois se você for falar mal, quando você for farejar o pecado, fareja primeiro o teu, tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho dos outros, que você não lê a Bíblia, não pesquisa, não estuda, quer se aparecer, quer crescer na internet, na custa de mentira. Não faça isso. Tenha caráter de homem, não seja um mentiroso. Então, continuando aqui para você, falso profeta. Você que diz que a igreja adventista é de Satanás, a igreja adventista do sétimo dia é a única igreja que foi fundada profeticamente. Leia o livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, que diz: até 2300 tardes de manhã, o santuário será purificado. Muitas pessoas, como Guilherme Miller, Samuel Smoll e outros, dezenas de pessoas, acreditavam que Jesus ia voltar em 1844 e marcaram essa data para Jesus, mas para a volta de Jesus, Ellen White nunca marcou data para a volta de Jesus. Ellen White não era nem profeta, ela não era nem profetisa, ela não tinha nem sido recebido o dom de profetisa. E aí o que aconteceu, o falso profeta? Eu vou só explicar rapidinho para você antes de falar de alguém, de uma igreja, pesquise primeiro. Então, quando terminou essa data profética, ele imaginava que seria em 1944, realmente foi em 1944 essa data, mas só que Jesus não voltou. Como Jesus não voltou, houve uma grande decepção.
E aquelas milhares, mais de 50 mil pessoas saíram, mas houve um grupozinho pequeno, 10, 18 pessoas que ficaram ali reunidos em oração, viram que a data estava correta e viram que o que estava errado era a sua interpretação. Então leram Apocalipse capítulo 10 e viram que lá Apocalipse capítulo 10, em Apocalipse capítulo 10, um anjo tinha dado um livrinho para João e comeu o livrinho, na boca seria doce como mel. Quando ele soube que Jesus ia voltar em 1944, ficaram muito felizes. Alguns venderam até suas propriedades, davam, distribuíram para os pobres. Outros ficaram tão felizes que era doce como mel. Só que quando passou essa data não veio, ficou amargo como fel, uma grande decepção. E quando, depois dessa amargura, a Bíblia diz, é necessário que ainda profetize a muitos povos, nações, tribos e línguas. Está lá em Apocalipse capítulo 10, verso 10. Então, falso profeta, daí começou a surgir esse povo, o povo adventista do sétimo dia. Não tem nada a ver com fundação de Ellen White, não tem nada a ver com fundação de mulher, e um monte de mentira que você disse, que é uma igreja que é uma igreja satânica. Nós cremos na Bíblia, na palavra de Deus. Nós não cremos, nós podemos ler outros livros, se podemos, mas desde que esteja apoio da Bíblia. Se não tiver apoio da Bíblia, nós não acreditamos nesse livro. Então, antes de você falar mal da igreja adventista, antes de você falar mentira da igreja adventista, ou falso profeta mentiroso, pesquise primeiro. Eu sei que você quer se aparecer. A tua cara é uma cara de mentiroso. Já está dizendo a tua cara de mentiroso já, porque você mente na cara de pau, né, sem pesquisar nada. Então não faça isso. Estude a Bíblia. A Bíblia diz aqui que o mentiroso é filho do diabo e você é filho deles. Se arrependa dos seus pecados, ó falso profeta farejador de pecado. Quem fareja pecado é quem é o diabo. Fica farejando o pecado. Me mostre na Bíblia alguém, algum profeta, algum discípulo, Jesus farejando o pecado. Falso profeta mentiroso. Um abraço a todos vocês do canal Matuza Santarém, que mas Matuza não está ofendendo um cara, não sei o que. Não, estou falando a verdade. Foi mexer com quem está quieto. Foi mexer com quem está quieto. Ele não tinha nada que está falando essas baboseiras dessas mentiras dele, porque não pesquisa primeiro. Pesquisa primeiro, depois pode falar. Cita as passagens da Bíblia onde está tudo errado, vai citando, olha, vocês creem nisso aqui, ó. Vocês são satanistas porque a Bíblia diz isso aqui. E cita aí uns 5 versículos do Novo, 5 do Velho. E está aqui, ó. Mas você não citou nenhum versículo. É por isso que a gente fala a verdade para as pessoas aqui. Então, um abraço a todos vocês do canal Matuza Santarém. Que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço. Mais uma vez se dirigindo a esse falso profeta. Ou você deixa esse teu mau caminho, essas suas mentiras. Ou você abandona essas suas mentiras. Ou você vai continuar sendo filho do diabo. Aí sim, você é filho do diabo, filho de Satanás. Aí você vai para o inferno se não se arrepender. Beijo no seu coração, fique todos na Santa Paz de Jesus, TV Santarém, o canal da profecia, o canal da bênção, o canal da verdade.